Saudamos nossos irmãos com a paz do Senhor. É com muita alegria que nós anunciamos a nossa nova lição, a lição de número 3, que traz como tema justificação somente pela fé em Jesus Cristo. A nossa leitura bíblica em classe está em Romanos, capítulo 4, versículo 17 ao 22. O nosso textuário se baseia em Romanos, capítulo 4, versículo 20. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. A nossa verdade prática diz: justificação dos pecados diante de Deus ocorre somente pela fé. O nosso comentário, ele trata da justificação. Nós vamos fazer um breve comentário a respeito da justificação manifestada, que é o nosso primeiro ponto, que tem como base a argumentação de Paulo para provar a doutrina da justificação pela fé. Nós vamos também falar sobre a justificação que é exemplificada. É citado aqui Abraão, um grande exemplo para nós comentarmos a justificação. Trazemos agora o nosso comentário. Irmãos, quando cremos em Cristo, somos imediatamente justificados por meio da fé no sacrifício de Jesus. Jesus se coloca em nosso lugar, por isso somos salvos. Por essa razão, Deus é por nós e ninguém será contra nós. Deus mesmo decretou e somos justificados. Recebemos de presente o seu amor. Você também ama a palavra? O quanto Deus ama você? Então, meus irmãos, estamos em uma constante batalha todos os dias da nossa vida. Nós precisamos ser fortes na fé, pois todos os dias se levantam pessoas contra nós, tentando nos acusar, nos condenar. A nossa luta, irmão, não é contra a carne, nem contra o reino das trevas, mas é contra Satanás, o chefe dos demônios. Mas eu tenho algo na Bíblia para mostrar para vocês. Romanos capítulo 8, versículo 31 ao 34. É Deus quem nos justifica. É Jesus quem morreu por nós e já ressuscitou para a nossa justificação. Por isso, quem será contra nós? Quem nos acusará? Quem nos condenará? Primeiro, Deus é por nós. Segundo, é Deus quem nos justifica. Terceiro, foi Cristo quem morreu por nós. Então ninguém pode nos condenar, ser contra nós e nos acusar. Vejamos, meus amados irmãos, um exemplo da justificação na Bíblia. A mulher adúltera que foi levado até um tribunal público onde Jesus estava como juiz e advogado. Os acusadores acusaram-no de adultério. Enquanto isso, Jesus escrevia na areia. Quando Jesus se levantou e perguntou: quem estiver sem pecados, seja o primeiro a atirar a primeira pedra. Tornou Jesus a agachar novamente e continuar escrevendo na terra. E pela segunda vez, Jesus levanta e pergunta: onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Vai, eu também não te condeno. Veja, meus irmãos, que Jesus, ao se agachar pela primeira vez, ao escrever com o dedo na terra, revela o mesmo Deus no Monte Sinai que escrevera também nas pedras a sua própria lei. O mesmo que escrevera na parede também lá em Babilônia, diante de Belsazar. Os mandamentos que veio para a vida, mas por causa do pecado, veio para a morte. Com a pergunta de Jesus: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Jesus estava dizendo aos acusadores: se for para morrer, quem é pecador, então também todos vocês devem morrer. Os acusadores entenderam
e começaram a ir embora de um por um. Isso mostra que a lei não tira pecados. Jesus lia os corações dos fariseus. Jesus era profeta. E ao escrever na terra, havia alguns curiosos por ali. Sim, mas diz a Bíblia que os mais velhos saíram e depois vieram os mais novos. Então, os mais velhos talvez diziam: não dá para mim mais ficar por aqui. Fiz uma besteira ontem, eu já estou de saída. Até os mais novos também saíram, fizeram besteira, coisa errada ontem, então também foram embora. Jesus, ao se levantar pela segunda vez e perguntar: onde estão teus acusadores, revela sua graça, perdão, justificação, pois agora representa um Cristo ressurreto. Por isso ele perguntou: onde estão os teus acusadores? Os mais velhos até os mais novos se retiraram, representando que a lei passou, desde o mais velho, isto é, de Adão a Moisés, até mesmo os mais novos, isto é, até João Batista. A lei e os profetas duraram até João. Agora a graça e a verdadeira justificação vieram por Jesus Cristo. Irmãos, o Antigo Testamento é um livro que está com o juiz, mas o Novo Testamento veio como um livro que está na mão do advogado. Temos agora um único livro com códigos penais que tem leis, mas temos também no mesmo livro alguém que fale da justificação. Pois o que era mais difícil ao homem, Jesus absolveu. Se na direita temos nós um advogado, do outro lado nós temos o juiz, que é o pai do advogado. O réu aqui seria eu e você, quem mesmo? O eleito. O acusador, ele entra em cena para acusar. O ambiente está estranho para o acusador, porque o advogado parece muito com o juiz. Foi Jesus quem disse: quem vê a mim, vê ao Pai. O acusador pergunta ao juiz: quem é esse aí da direita? O juiz responde: é o meu filho, e foi ele quem pagou. O réu não pagou nada. Ficou ainda mais difícil e estranho para o acusador. O acusador ficou enfurecido, olha para o réu e diz: você venceu. Vocês venceram. Ele venceu. Sai de cabisbaixo, resmungando e dizendo: não posso ser contra esse cara, nem acusá-lo e nem condená-lo. Porque, primeiro, quem pagou foi o advogado. Segundo, o juiz é o pai dele e eu desisto. E o acusador ficou com muito ódio, porque foi derrotado. Agora o diabo fará de tudo para separar o crente eleito de Deus. O diabo ficou com um sentimento de vingança, por isso ele nos ataca. Porque em Cristo nós somos mais do que vencedores, e em nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. O diabo investirá em tudo para nos atacar, mas tudo que ele fizer vai dar tudo errado, se você estiver em Cristo. Você é o eleito, fruto de um decreto, você é filho e tem direito ao amor do Pai. Por isso está difícil mais para o acusador ser contra, acusar e condenar. O aviso é de Deus, e quem dá o aviso é Deus. Quem o acusará e quem o justificará? Deus chama os acusadores para o desafio. Por isso Deus pergunta 3 vezes: quem e quem? Quem será contra? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Quem os condenará? A resposta é: ninguém. Por quê? Porque é Deus quem justifica. Porque Deus é por nós. E porque é Cristo quem morreu e ressuscitou. O diabo quer nos condenar pelas nossas injustiças que fizemos.
O diabo ele despreza o ato da justiça de Cristo, que é a fé somente para a nossa justificação. Para o diabo, irmão, quem fez tudo errado não pode ser crente. Irmão, quem nunca ouviu as acusações, fez isso, fez aquilo, fez tudo errado, agora é crente. Veja que a revelação da justiça de Cristo está na Bíblia. Quando Adão foi criado santo e bom, mas porque Adão fez uma única injustiça, uma só, Deus trouxe a morte. Deus fez justiça. Agora, a justiça é justiça e funciona na mesma proporção quando nós todos praticamos injustiças. Somente injustiças. Mas agora, por um só ato de fé em Cristo, a justiça de Deus nos livra da morte. Por uma só fé, para que o diabo não tenha que reclamar. Deus condenou o homem criado por um só ato de injustiça, agora por uma só justiça, que é nossa fé em Cristo, somos salvos por uma só justiça. Glória a Deus. O Espírito Santo é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Convencer da justiça é mais difícil, pois o juiz usa códigos penais. Mas Deus é por nós. Quem será contra nós? Se agora temos uma família que o nosso pai é o juiz, o filho é o advogado e nós somos o eleito, estamos justificados com o sangue de Jesus. O diabo tem mesmo é que sair derrotado desse julgamento. Está escrito que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Contra a igreja de Cristo não vale encantamento, nem praga alguma e nem maldição. A justificação é uma doutrina ensinada por Paulo. Não vem de terceiros, mas vem do Senhor Jesus. O inimigo tem uma visão parcial a respeito do povo de Deus. Se ele tivesse uma visão geral, não se atreveria. O diabo não consegue ver mais de 20 milhões de crentes louvando a Deus no domingo, para a glória de Deus. Vejamos agora a justificação exemplificada na pessoa de Abraão. Irmãos, sabemos que Deus pediu Isaque e pôs Abraão à prova. Mas Isaque, ele não foi aceito por Deus, porque Deus apenas colocou à prova Abraão. Então, pois mais na frente, no fim da prova, Deus pôs um substituto de Isaque, que foi um carneiro. Irmãos, Deus não se contradiz. Se Deus tivesse aceito o sacrifício de Isaque, o que diriam os críticos hoje? Deus não podia aceitar o sacrifício de Isaque, pois Isaque era pecador. Deus ainda, naquele tempo, preferiu um carneiro em vez de um homem pecador. Deus providenciou um carneiro naquele tempo, até que decidisse o tempo em que não pouparia o seu próprio filho, enviando para encarnar e morrer por todos nós. Deus não tem prazer na morte do homem pecador. Então, não mate Isaque. Então Deus arranja um símbolo, um meio para você não morrer. No Antigo Testamento era touro, era carneiros, mas Deus decidiu não querer mais isso. Agora, na plenitude dos tempos, Deus enviou seu próprio Filho, um só sacrifício por todos os homens, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, Jesus, ao morrer e ressuscitar, validando seu sacrifício na cruz, Jesus perdoou todas as nossas ofensas. Digo, as ofensas do passado, as do presente e ainda aquelas do futuro, até as ofensas de amanhã. Agora o homem, depois que foi justificado, agora alguns
pode até mesmo esquecer desta justificação em Deus. Por quê? Porque muitos vão querer competir com Jesus. Infelizmente, muitos estão competindo. Irmãos, se Deus tivesse aceitado Isaac, ia dar tudo errado. Porque lá na frente, alguns iam dizer que Deus aceitou a morte de um homem pecador. Por isso Deus freou a morte de Isaac na hora da morte dele. Deus disse: calma, Abraão. Deus preparou um substituto, um cordeiro, um carneiro. Assim Deus não se comprometeu com o pecado de Isaac. Deus põe um carneiro na frente. Hoje, irmãos, Deus não aceita mais carneiro, porque seu filho já veio. Ele estava preparado antes da fundação do mundo para ser morto por todos nós. Então, para que hoje competir com Jesus? Se você crê em Jesus, para que colocar carneiro na frente? Para que carneiro hoje? Por quê? Porque se muitos crêem que Jesus liberta e cura hoje, para que 7 quartas-feiras? Para que 30 dias de campanhas se você tem um Jesus que cura você na hora? Temos que aprender a justificação pela justiça de Deus. Ou será que vamos competir com Deus? Jamais. Veja o caso de Judas Iscariotes, ao vender Jesus por 30 moedas de prata. Agora, Judas, sabendo que Jesus ia morrer, ele foi querer competir com Jesus. Se Jesus ia morrer, Judas pensou: eu também vou morrer. Porém, a morte de Judas foi a morte de um carneiro imundo, sem valor nenhum. Foi um sacrifício de tolo. Não valeu nada. A morte de Judas Iscariote foi nulo diante de Deus. Irmãos, se você faz algo, canta, prega, ora, jejua, é pela simples graça de Deus. Tudo o que nós fizemos é para memória. Foi Jesus quem disse: fazei tudo em memória de mim. Então, para que vamos competir? Para que vamos competir? Se todos nós temos defeito, pata quebrada, braço quebrado, então, para que competir com um homem perfeito, sem mancha, sem mácula, que já fez tudo por nós? Se Deus tivesse aceitado a morte de Isaac, todos iam dizer: mas também Isaac deu a vida dele, não foi só Jesus. Irmãos, cuidado em competir, porque só há um sacrifício aceito e sem pecado: Jesus Cristo, o homem. Outra coisa, se Deus tivesse aceitado o sacrifício de um homem no Antigo Testamento, não precisava mais de Jesus vir. Mas só há um digno de glória e de honra, que nunca pecou: Jesus Cristo, nosso Senhor. Quem é justo, faça justiça ainda, mas se fizer uma injustiça, é condenado por sua injustiça. E suas injustiças são condenadas pela justiça de Deus. Porque se quem é justo pratica uma injustiça, suas justiças anteriores são desconsideradas. No Evangelho, irmãos, os injustos que praticam várias injustiças, da qual foi condenado por uma só injustiça, agora, por meio da fé em Cristo, é justificado por Deus por uma só justiça, a da fé, pelo arrependimento. Um caso disso, exemplo, Pedro fez tanta injustiça, mas foi salvo por uma só justiça. Eu e você também somos exemplo disso. Concluindo, há 3 agentes na salvação. Primeiro, o sangue de Jesus. Segundo, a graça de Deus. Terceiro, a fé que é sua. Você tem ela, você é salvo. Se você é salvo, mantenha-se salvo. Que Deus em Cristo vos abençoe. Amém.